voltando aos estúdios aqui em Porto Alegre, eu aqui vou continuar lendo a listagem aqui, eu quero fazer um rápido comentário aqui, né? A Gláucia mandou o seguinte comentário: como é importante nós termos assuntos não pedagógicos no congresso da nossa federação. Então, Gláucia, exatamente isso. O nosso congresso serve para trazer também temas que não são temas pedagógicos. E seguindo, olha só, gente, vou conseguir, seguindo, ler de algumas cidades que nos mandam, não esqueçam de interagir com a gente. Ribeira do Pombal, cidade do Rio de Janeiro, Tomé Açu, no Pará, Palmeiras de Goiás, Campo do Brito, em Sergipe, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Carazinho, Rio Grande do Sul, Brasília, Teresina, Itatira, no Ceará, Arroio do Tigre, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Campos Novos, Santa Catarina, Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, Remanso, na Bahia, Governador Valadares, em Minas Gerais, Jaboatão dos Guararapes, Manaus, Campos Novos, Duque de Caxias, Itaperuna, São Luís do Maranhão, Serra Talhada, Antagorda, aqui no Rio Grande do Sul. Então, essa é só uma amostra aqui da interação que está tendo nas nossas redes sociais. Por falar em rede social, é importante lembrar a questão do certificado. Tem muitas pessoas que estão assistindo esse nosso congresso pelas redes sociais, pelo Facebook, lembrando, no Facebook do Cinep Rio Grande do Sul, Cinep Minas, Cinep Rio, Ciesp, FENEP, Cinep Norte do Paraná e também pelo YouTube da FENEP. Essas pessoas estão assistindo o evento e não estão inscritas. Para fazer inscrição e para receber a certificação, é fundamental entrar na plataforma do Congresso e fazer inscrição. Lembrando que amanhã, quando nós tivermos os sorteios dos brindes, né, só vai participar do sorteio quem tiver inscrito no nosso Congresso. Então, muito importante lembrar isso, né? E sempre saudar aqui, lembrar que a FENEP ela congrega 24 sindicatos estaduais e presença em 18 estados do nosso país. E nunca é demais lembrar os nossos patrocinadores, aqueles que propiciam que a gente possa oferecer um evento dessa monta e dessa qualidade para todo o nosso país. A EducBank, o Educa 21, a Agenda Edu e os nossos apoiadores, GRTS Digital e Deu Bom. Então, vamos continuar interagindo nas nossas redes sociais, vamos continuar postando comentários, vamos continuar fazendo perguntas, porque é dessa interação assim que nós vamos construir os sindicatos do nosso país mais fortes e também a nossa federação. Então agora nós continuamos esse nosso passeio pelo Brasil. Então lembrando, né, começamos lá em Brasília com a professora Amabile, que fez a nossa abertura, seguimos depois para Belo Horizonte, fomos até o Rio de Janeiro. Aliás, eu tenho que fazer um comentário aqui, eu preciso aqui lembrar que ano que vem nós vamos ter aqui, ó, os 90 anos do Cinep Rio de Janeiro. Então, 90 anos do Sindicato do Rio de Janeiro faz ano que vem. E Vinícius, eu ouvi um comentário aqui que estão querendo te contratar para coordenar as lives da FENEP. Então, Vinícius, já fica atento que tem o pessoal de olho no teu trabalho. Então, nesse nosso passeio por todo o Brasil, voltamos a Brasília com a nossa grande representante, a nossa líder, a nossa representante lá no Distrito Federal, e não só em Brasília, mas de todo o Brasil, professora Amabile. Estamos juntos de novo? Estamos, Bruno. Opa, que bom te ver. Olha só. Que bom, essa Bruno. Bom é te ver. Nossa grande líder, nossa inspiradora e Obrigada, a pessoa que Bruno. nos defende, que está sempre presente, nos ajudando em todas as demandas do ensino privado brasileiro. Senhora Amabile, eu sei que o próximo painel, o tema, ele é interessantíssimo. Nós vamos tratar sobre o relatório da Unesco, um novo contrato social para a educação. Nada melhor do que a professora Amabile para coordenar esse nosso painel. O evento é seu. Muito obrigada, Bruno.
Boa tarde novamente a todos, aqueles que entraram depois da nossa abertura. Que bom tê-los aqui conosco. E agora a gente tem a alegria de estar recebendo a professora Maria Rebeca Otero Gomes. Ela é coordenadora do setor de educação da Unesco no Brasil. A professora Rebeca é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, especialista em saúde pública pela Universidade de Campinas, a Unicamp, e tem aperfeiçoamento em avaliação e planejamento educacional pelo Instituto Internacional de Planejamento Educacional Unesco em Paris. Ela trabalhou na Unicamp e para o governo federal por 15 anos, antes de se juntar à Unesco em 2001. Trabalhando nas áreas de educação profissional, educação em saúde e educação preventiva em AIDS, além de implementar projetos de parceria com o Escritório Regional da Unesco para a educação na África em países de língua portuguesa. Ela é coordenadora do setor de educação da Unesco no Brasil desde 2012. Eu tenho muita alegria e satisfação em recebê-la, professora. Muito obrigada, estamos aqui muito atentos. Esse relatório eu já tive a oportunidade de ler. Achei que o pacto é extremamente provocativo. Estou muito satisfeita de tê-la, a possibilidade de ouvi-la agora com todos, para que a gente possa somar os dados que a senhora vai trazer para a gente, a tudo aquilo que estamos pensando e planejando para o nosso país. Muito obrigada, professora. Eu estou aqui com a senhora, volto no seu visual no final da sua palestra. Desejo um bom trabalho. Em nome de toda a direção da FENEP, muito obrigada, professora. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Amabile, é um prazer estar aqui com vocês hoje, nesta tarde, né? Agradeço imensamente o convite, cumprimento a todos que estão nos assistindo, a todos os professores, diretores, especialistas envolvidos na área de educação, né? É um prazer estar trazendo aqui o nosso relatório, e nós precisamos realmente de iniciativas como essa, que podem estar disseminando tudo que foi discutido e debatido na Unesco e elaborado pela Comissão Os Futuros da Educação, que é o relatório. Eu vou passar aqui uma apresentação para vocês, vou compartilhar aqui, um minutinho só. Só colocando em modo apresentação. Vocês já estão vendo, né? Então, a Unesco, então, trabalhou com uma comissão denominada Futuros da Educação, Futuros no plural, né? E produziu essa publicação que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, que chama Reimaginar Nossos Futuros Juntos, um novo contrato social para a educação. Então, esse é o relatório, ele é chamado de relatório, mas ele está em formato de publicação, vocês já podem acessar, está no nosso site gratuitamente para download, né? A Unesco é a Agência das Nações Unidas especializada em educação, todos vocês sabem, e tem uma visão muito humanista do desenvolvimento humano. Essa iniciativa dos futuros da educação está catalisando um debate global sobre como repensar o conhecimento, a educação, a aprendizagem, para moldar futuros justos e sustentáveis para a humanidade e para o planeta. Essa apresentação destaca os principais pontos desse relatório publicado pela comissão, e é o terceiro relatório que a Unesco produz, né? Comecemos com a justificativa geral por trás do relatório, né? Muitos de nós estamos conscientes de que o mundo está em um ponto de virada, né? Se olharmos a realidade de frente, sabemos que as trajetórias atuais estão nos levando a danos irreversíveis, mudanças climáticas, entre outras questões, né? Temos que escolher entre continuar em uma trajetória insustentável ou mudar radicalmente o nosso rumo. Então, é um pouco pensamento que levou a Unesco a fazer esse documento. Sabemos que a educação tem o poder de provocar mudanças incríveis. O conhecimento e a aprendizagem são de suma importância para forjar qualquer transformação social,
mas hoje a forma como a educação é organizada não garante a justiça, a paz e a saúde do planeta. De fato, algumas das dificuldades que enfrentamos hoje vêm da maneira em como educamos, né? Vocês viram agora mesmo na última mesa, um pouco disso já se colocou, né? A principal justificativa desse relatório, então, precisamos de um novo contrato social para a educação para corrigir as injustiças do passado e, ao mesmo tempo, transformarmos o futuro para melhor, obviamente, né? Ao longo dos anos, desses 75 anos de existência da Unesco, a Unesco publicou vários relatórios globais em momentos críticos da história, sempre com o objetivo de repensar o papel que a educação deve desempenhar diante das transformações da sociedade. Esse que eu estou apresentando, que está aqui no slide, esse azulzinho, é o terceiro relatório de uma série histórica de reflexões prospectivas e antecipatórias que a Unesco empreende uma vez em cada geração. A Unesco ela tem uma função, que é a função de ser um laboratório de ideias, e nessa função de ser um laboratório de ideias, ela convoca especialistas de todo mundo para trazer esse pensamento, né? O primeiro relatório desta série que a Unesco elaborou chama-se Aprender a Ser, esse que foi elaborado por Edgar Faure, que foi ministro, inclusive, da Educação na França, e esse relatório ele foi publicado em 1972 e ele já nos advertia sobre as desigualdades e insistia na necessidade de ampliar as oportunidades educacionais por meio da aprendizagem ao longo da vida. Ele traz nesse relatório esse conceito da aprendizagem ao longo da vida. Foi aí que começou a se pensar nessa questão, que a educação era uma coisa para toda a vida, né? Então, esse foi um relatório muito bem-vindo, assim, muito inspirador, né? E que até hoje ainda tem muito a trazer para nós também. Recomendo a leitura de todos os três para todas as pessoas, né? O segundo relatório, que é o Educação, um Tesouro a Descobrir, foi publicado em 1996 e ele propôs uma visão integrada da educação baseada nos 4 pilares. No aprender a aprender, ou seja, que a educação tem que levar o jovem, a pessoa que está aprendendo, a saber aprender, para que daí para frente ela consiga efetivamente ter uma educação ao longo da vida, né? O aprender a fazer, ou seja, a educação também tem que levar para essas pessoas o que fazer, uma educação profissional, como ter iniciativa para resolver problemas, para fazer as coisas, né? O terceiro seria o aprender a ser, ou seja, a questão das virtudes, do respeito mútuo, da colaboração, da solidariedade, né? E o aprender a conviver, ou seja, temos que estar vivendo em sociedade e efetivamente implementando uma vida que seja com virtudes, com respeito aos direitos humanos. Então, esse relatório de Jacques Delors e o relatório Aprender a Ser, do Edgar Faure, eles realmente trouxeram um marco na educação mundial, né? Todos vocês com certeza já conheciam os 4 pilares da educação e muitos até já leram esses relatórios, e eles são tão maravilhosos que a verdade é que eles ainda estão muito atuais também. Mas, frente aos novos desafios, né? Então, nós também fizemos o relatório Os Futuros da Educação, né? No início ele foi chamado de Futuros da Educação, foi chamada a Comissão de Futuros da Educação. Depois, a comissão achou que o título ideal seria Reimaginar os Nossos Futuros Juntos e trazer essa questão do novo contrato social para a educação. Ele levou 2 anos de trabalho da Comissão Internacional, que foi formada por 17 especialistas. Esses 17 especialistas eram especialistas do mundo todo em educação, né?
líderes do mundo todo, e foi chefiado pela presidente da Etiópia. O relatório foi fundamentado por um processo de construção coletiva e engloba a contribuição de mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo que compartilharam suas ideias por meio de reuniões, de webinários, de plataformas virtuais, de pesquisas, de encaminhamento de comentários. Então, teve uma série de formas de consulta, e esse material todo aqui no Brasil nós fizemos também, eu acho que tem na minha apresentação, depois eu vou falar, fizemos 4 webinários temáticos, esses relatórios foram consolidados, as pessoas puderam participar pelo chat do YouTube, puderam enviar contribuições, e isso foi encaminhado para a comissão, que levou em consideração na elaboração de todo o processo, né? Então, foi um processo de consulta aberto e amplo, envolveu também jovens, educadores. Aqui, por exemplo, nos nossos webinários, nós trouxemos representação indígena, representação afrodescendente, representação juvenil, tivemos vários jovens fazendo comentário, trazendo perguntas, especialistas, ou seja, buscamos fazer uma coisa bem participativa, né? Aqui vocês podem ver a comissão, né, os integrantes da comissão. De língua portuguesa, nós tivemos aqui o professor Antônio Nova, que é muito conhecido aqui entre vocês, né? O professor Cristóvão Buarque, que também fez parte é o nosso representante brasileiro, mas tinham outros da América Latina também, tá? O professor Fernando Reimers, entre outros, aqui o professor Fernando Reimers, entre outros especialistas que, durante esses 2 anos, discutiram e debateram essa questão dos futuros da educação. O relatório ele começa com uma avaliação da situação da educação no mundo. As tendências de longo prazo mostram que ocorreram progressos consideráveis no que diz respeito ao acesso à educação e à igualdade de gênero, mas esse progresso tem sido desigual e as desigualdades de hoje resultam justamente nas exclusões e nas injustiças de ontem. E a pandemia do Covid-19 aprofundou tudo isso, agravou essas desigualdades, né? Por exemplo, 1 em cada 5 crianças em países de renda baixa e 1 em cada 10 crianças de todo o mundo ainda hoje estão fora das escolas. Quase 90% dos estudantes dos países de renda baixa abandonam a escola antes de concluir o ensino médio. E 1 em cada 4 jovens em países de renda baixa ainda é analfabeto. E essa realidade também é aqui no Brasil. Nós também temos índices altíssimos de abandono, de analfabetismo funcional, de analfabetismo das pessoas, né? E aqui também, no Brasil, a pandemia do Covid piorou muito essa situação, agravou essas desigualdades, né? E, além disso, uma série de grandes rupturas e futuros incertos estão surgindo mundialmente, né? O planeta está em perigo, mas há um grande impulso para reparar danos, a governança democrática está sob ataque, mas a mobilização cidadã está aumentando, e as tecnologias digitais nem sempre cumprem suas promessas, mas possuem um enorme potencial, né? Então, diante dessas constatações, né, a comissão trabalhou, né? Então era um momento, assim, é um momento em que para muitas pessoas o equilíbrio das coisas está sendo prejudicado. Precisamos repensar nossas interdependências e reequilibrar nossas relações uns com os outros, com o planeta Terra e com a tecnologia. Para enfrentar esses desafios, é importante lembrar que a educação não pode se contentar apenas em reagir. A aprendizagem e os conhecimentos têm um papel fundamental a desempenhar na formação do futuro que queremos para os nossos jovens, para os nossos filhos e para nós mesmos, né? Então, é importante esse debate, foi um debate muito rico, né? E, a partir daí, então, o relatório da comissão propõe que pensemos uma educação, construindo um novo contrato social para a educação. Esse é o grande tema do relatório, né? Um contrato social que seja capaz de corrigir injustiças do passado e, ao mesmo tempo, transformar o futuro.
significa repensar nossos acordos implícitos sobre como estamos cooperando para organizar a aprendizagem e os conhecimentos para o benefício de todos. Precisamos rever os valores e princípios fundamentais que estão por trás de nossos sistemas educacionais. Isso inclui reafirmar o direito à aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas e conectar esse direito à educação, ao direito à informação, a uma informação correta, né, que não seja fake news, à ciência, à participação e à conectividade. Reafirmar a educação como um esforço público e bem comum. O relatório traz isso. Precisamos rever como a aprendizagem é organizada, os projetos o projeto dos sistemas educacionais, a forma como as escolas, as universidades, todos os espaços oferecem, que oportunidades educacionais nós estamos oferecendo aos nossos jovens, né? A formação de um novo contrato social para a educação também significa olhar as ações e os atores, a forma como concebemos e fomentamos e melhoramos a educação, assim como os atores envolvidos nesse esforço coletivo. Então, é uma responsabilidade de todos, né? Eu participei de uma live semana passada com o professor Antônio Nova, sobre exatamente esse tema, né, porque ele é parte da comissão, né, os futuros da educação, e ele trouxe algumas informações que eu acho que são super interessantes. Ele colocou, nós temos uma escola que vem desde o século XIX, como uma escola obrigatória, especializada, uniforme, onde tem uma célula de sala de aula, trabalha por disciplina, né? Então nós precisamos mudar um pouco e fazer um novo contrato social, né? Precisamos pensar numa escola intergeracional, numa escola que também contribua com cidades, e que as cidades sejam cidades educadoras, promovendo a educação ao longo da vida, que tenha uma capilaridade educativa, né? E que construam novos ambientes de aprendizagem. Esse relatório ele reafirma a importância da escola e o quanto nós sentimos, né, com a falta da escola durante a pandemia do Covid, né? Mas tem que ser uma escola que seja repensada para os novos ambientes educativos, ou seja, mais aberta, mais diversa, né? E que tenha uma pedagogia da colaboração e da solidariedade, né? E aí entra as habilidades socioemocionais, as habilidades híbridas, como muito importante de estar nos currículos, né? Habilidades como a criatividade, o pensamento crítico, o autocontrole, tudo isso é essencial, muito importante, e a escola ela tem que trabalhar todos esses aspectos de uma forma mais moderna, que envolve uma capilaridade educativa, que tenha ambientes de aprendizagem, que não seja exclusivamente uma sala de aula, né? E que tenha colaboração e solidariedade. Então, isso é o espírito desse documento. Esse documento ele vê a educação como um bem público e comum, né? Isso significa temos, obviamente, uma escola promovida pelo Estado, né, que seja pública para a maioria das pessoas que necessitam, mas também possa ser complementar, tenha complementariedade da iniciativa privada, de outras formas de educação, e que seja uma escola com participação, envolvimento, cidadania e diversidade. E as palavras do relatório, futuros, no plural, né, porque temos várias formas de futuros, né, futuros dos nossos jovens, da educação, abrindo experiências e trazendo esse novo contrato social, onde todos nós podemos repensar isso, né? Então, ter esse novo contrato social, onde todos nós, cada um de nós, e obviamente vocês do Sindicato das Escolas Privadas, tem um papel muito importante nessa questão da educação, promovendo, né, e trazendo muitas vezes e compartilhando essas novas tecnologias, as novas formas de aprendizagem, né, que é muito bom para vocês. E esse novo contrato social ele tem que ser junto, todos nós, escola pública, escola privada, especialistas, universidade, todos nós temos que trabalhar para construir essa nova educação, essa educação que tenha
que nós estamos reimaginando, né? No coração deste novo contrato social para a educação está a ideia de que a educação deve nos ajudar a reimaginar os nossos futuros juntos, né? Então, ele demanda uma reavaliação sobre o porquê aprendemos, né? Os propósitos da educação, em vez de um foco na educação para a cidadania nacional e nos esforços de desenvolvimento econômico, o relatório recomenda uma educação que desenvolva nossas capacidades pessoais, coletivas e de transformação. A educação deve se concentrar no apoio a indivíduos, comunidades e países para poder agir e implementar transformações em níveis locais, nacional e mundial. Também ele foca no que devemos aprender, né, o conteúdo e a organização da aprendizagem. Frequentemente, os programas de aprendizagem estruturam o conhecimento em torno de questões teóricas, com pouca relação com o mundo real e com os problemas contemporâneos. É fato que isso vem mudando, mas ainda em muito, especialmente na escola pública, ainda isso ocorre muito também. Em vez disso, os currículos e objetivos de aprendizagem devem se concentrar em questões ecológicas, interculturais, interdisciplinares, né? E também no foco de como ensinamos e aprendemos, os métodos de aprender e de ensinar, né? Precisamos fortalecer essa pedagogia da cooperação e da solidariedade que eu já falei. E também como devemos organizar os espaços de aprendizagem, tá? Então, essa escola transformadora, essa escola que tem é um ambiente protegido, é um ambiente seguro, né? Com espaços únicos de aprendizagem e transformadas em pilares fundamentais de ecossistemas educacionais mais amplos e rede de espaços educacionais. O relatório contém uma série de recomendações de alto nível sobre o planeta e o meio ambiente. Ele destaca o fato de que são as pessoas e os países mais instruídos os que mais contribuem para a aceleração da mudança climática. O relatório denuncia os modelos econômicos que priorizam o lucro a curto prazo, o consumismo excessivo, bem como o individualismo aquisitivo, a competitividade e a falta de empatia que caracterizam muitas sociedades em torno do mundo. Se ser educado significa viver em forma insustentável, então precisamos redefinir o papel que a educação deve desempenhar. Isso significa reequilibrar nossas relações não apenas com a natureza, mas também entre nós. Esse relatório promove a ideia de que uma ação de longo prazo contra a mudança climática e a destruição ambiental requer uma mudança radical na maneira como pensamos, na nossa relação com o planeta e com a Terra, a capacidade de viver em harmonia com o nosso ambiente natural. Então, isso que o nosso relatório traz, né? Além disso, a Unesco também está chamando digamos assim, uma cúpula de educação que nós estamos chamando de cúpula de educação transformadora, e essa cúpula de educação transformadora será elaborada na sede das Nações Unidas em setembro deste ano. Essa cúpula da educação transformadora, ela busca reunir ministros da educação de todos os países membros da ONU e tentar implementar um pouco essa recuperação da educação, tanto na perspectiva do pós-pandemia do Covid-19, como também uma recuperação da educação no sentido de podermos estar implementando essa educação que realmente vai transformar, que tenha um foco nos direitos humanos e que possa efetivamente trazer uma pedagogia da colaboração e da solidariedade. Então, é um pouco isso. O relatório está disponível no site da Unesco para quem quiser acessar, para download. Infelizmente, a gente não tem número suficiente para... imprimimos 3.000 exemplares, mas não é possível imprimir muitos, até pela questão da sustentabilidade também, né? Mas vocês podem estar baixando o relatório, é uma leitura muito interessante. Seria esse o recado que eu teria para trazer para vocês.
Deixa eu entrar aqui agora. Oi, professora, a senhora está me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Então tá bom, então tá bom. Muito obrigada. Então, consegui me reconectar com a senhora, estava um pouquinho fora de ar. Muito obrigada, professora. Gratidão pela sua presença aqui, sobretudo pela tua disponibilidade em falar do relatório. Eu li, já falei para a senhora, né? Eu tive a oportunidade de ler, acho que logo que saiu. Aliás, todos os conselheiros ali no Conselho Nacional de Educação, a gente já teve acesso a esse relatório. Ele tem também baseado muito das nossas discussões, né? Parabéns a todos vocês que trabalharam. A senhora sabe, a gente, como eu falei com a senhora, a gente está cheio, conversando com líderes do setor educacional, né? A sala está repleta de líderes e conhecer dados e dados que sejam, como a senhora falou, de confiança, que gerem conhecimento e que nos possam ajudar a nortear o nosso trabalho, replanejar, reprogramar, sempre é muito importante, sempre é muito bem-vindo. E acho que é muito oportuno esse relatório nesse momento que o mundo vive, em que retornamos da pandemia e que temos ainda uma desigualdade maior ainda. E gostei da sua fala quando a senhora disse que apenas a educação pode diminuir esse gap da desigualdade. Eu, como a senhora, também acredito nisso. Acho que só a educação poderá nos ajudar a diminuir esse gap. E tenho certeza que o setor educacional privado está muito disponível a ajudar toda a educação, sobretudo aqui no Brasil, e também a pública, para que a gente possa diminuir esse gap. Inclusive, uma das pessoas que interagiu conosco aqui no chat me pediu para fazer essa pergunta, senhora, como é que a escola particular pode diminuir ou ajudar a diminuir o gap, uma vez que a gente conhece o gap entre a escola particular e a escola pública? Essa é uma das perguntas que me pediram para encaminhar a senhora. Você poderia repetir a pergunta, por favor? Porque eu me distraí aqui. Pois não, pois não. A pessoa me disse o seguinte, escreveu aqui no chat para a gente, que ela entende que existe um gap entre a escola particular e a escola pública. E a pergunta dela, que ela dirige à senhora por meio do chat, é se é possível a escola particular e como é possível para a escola particular ajudar a diminuir o gap entre a escola pública e a escola particular. Eu creio que ela esteja falando aqui do Brasil. Perfeito, perfeito. Não, eu acho excelente pergunta, né? E eu acho que é muito interessante essa questão, porque a escola privada, ela tem um papel muito importante. Eu acho que obviamente a escola pública ela abrange um número muito maior de estudantes. Ela está muito focada nos estudantes que têm uma maior vulnerabilidade, né? Que níveis socioeconômicos menores, né? Então, o ideal seria que houvesse diálogos entre os dois setores, sistematicamente, onde esses setores possam realmente trabalhar conjuntamente, que a gente possa ter uma educação pública que tenha uma qualidade, que seja uma educação baseada nos direitos, com colaboração, solidariedade, que tenha qualidade, né, que possa dar condições mínimas do nosso estudante de aprender e de ter e que possa dar à maior parte de pessoas oportunidades de aprendizagem, né? E a escola privada, pelo seu lado, né, deve contribuir com esse diálogo e também promover dentro dos seus espaços privados, que são opção de muitas pessoas dentro do nosso país, de optar por participar, de dar a seus filhos educação privada, mas de levar esses temas, o tema da inclusão, o tema da diversidade, o tema da igualdade de gênero, esses temas que são tão importantes na nossa sociedade, né? O tema das mudanças climáticas. Então, a escola privada ela tem um papel fundamental, porque ela tem um público que é um público muitas vezes diferenciado, e esse público pode estar podendo contribuir e ao mesmo tempo, né, em termos de gestão, em termos de compartilhamento de informações, de materiais, muitas vezes seria muito interessante que as escolas privadas também pudessem compartilhar parte do conhecimento que é produzido dentro dessas escolas
como recursos educacionais abertos, que ficaria disponível também para o setor público a poder acessar, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque hoje em dia, com o acesso da internet, dos recursos digitais, né, muitas vezes faz-se necessário que haja uma disponibilização maior desses recursos, uma organização desses recursos. E a produção é muito grande, a gente sabe, tanto produção pelos professores, pelas próprias escolas. Então, compartilhar parte disso, eu não digo tudo, mas parte, o que é possível compartilhar organizadamente para o setor público, também seria como recurso aberto para que os professores que estão lá nas escolas públicas possam acessar, possam se aprimorar, né? Então, eu acho que são várias formas que a gente tem que pensar. Um outro ponto que eu acho que é muito importante que a escola pública que a escola privada pode contribuir é trabalhar com seus estudantes projetos de vida, como está no currículo da Base Nacional Curricular Comum, e fazer uma relação disso com as comunidades. Os estudantes, eles precisam sair para a comunidade, eles precisam conhecer a comunidade onde eles estão inseridas, e poder desenvolver trabalhos junto a essa comunidade, né? Eu acho que isso engrandece o ensino, aprimora e faz com que esses estudantes possam estar contribuindo com a comunidade, com os estudantes de escola pública, com os equipamentos públicos existentes naquela comunidade, né? Então, eu acho que isso, e ao mesmo tempo eles vão aprendendo que existe uma diversidade, que existe diferença social, e como né? Porque uma coisa é você estar dentro da escola, uma escola com todo o equipamento, toda bonita, com materiais, etc. e tal. Outra coisa é você ir para a comunidade, realmente ter contato, ver quais são os reais problemas sociais existentes no país. Porque por mais que uma pessoa possa nascer com muitos recursos, ir para uma escola de excelência, né? Muitas vezes, eu, por exemplo, a minha filha estudou numa escola bilíngue, numa escola que realmente tinha uma qualidade muito boa, né? Mas, ao mesmo tempo, a necessidade, nós estamos inseridos nessa mesma sociedade, e essa sociedade tem todos esses outros problemas. Então, se nós, quanto instituições ou quanto cidadãos, não nos atentarmos para essas questões e não também contribuirmos com as soluções para essas questões, uma hora isso se reverte contra nós mesmos, e a gente vê aumento de violência, aumento de criminalidade, da questão das drogas, que muitas vezes também estão no entorno das escolas, né? Muitas vezes, a maioria das vezes estão no entorno das escolas, né? A questão do bullying. Então, todos esses pontos é muito importante, esse trânsito, digamos assim, entre a comunidade, entre a realidade social e as escolas, né? Não fazer da escola um ambiente hiperprotegido e com uma redoma de vidro. Não, ela está inserida numa comunidade, numa sociedade, e ela precisa estar também levando isso em consideração quando está promovendo a aprendizagem. Um pouco essa é a ideia. Muito obrigada por sua reflexão, excelente reflexão, né? Lá no Conselho Nacional de Educação, nós fizemos, na comissão que foi, na realidade, o relator, o conselheiro Moza Ramos, ele deu um canal para, chama-se Arranjo de Cooperação, ele deu um canal para que se torne possível o setor privado colaborar com o setor público sem que isso seja danoso para o gestor público. Então, ali, hoje nós já temos, inclusive, instrumentos legais para poder ajudar o setor privado, ajudar o setor público. Lhe agradeço muitíssimo essa reflexão, professora. Nós temos aqui várias outras interações, eu vou apenas falar por alto, infelizmente não temos tempo para passar a palavra para a senhora e a senhora poder discorrer sobre cada um deles, mas eu vou dizer por alto e passar a palavra para a senhora poder encerrar. Tem as pessoas aqui dizendo que acham o cenário extremamente difícil, mas que não tem vontade de desistir, que a educação não pode desistir, por pior que seja o cenário. Algumas pessoas aqui foram muito motivadas com a sua fala sobre rever a organização das aprendizagens. Teve outras que ficaram muito sensíveis com a sua fala sobre o olhar para os atores, particularmente aqui, a pessoa nos diz assim, que muitas vezes se esquecem de olhar para o professor, que tem a função de levar
todo esse reimaginar o futuro nas mãos. Teve pessoa que disse que gostou muito da ideia de uma cidade educadora, né? E mais outras interferências aqui, perguntando à senhora como que o setor privado poderia ajudar a desigualdade, né? Tenho também uma fala do reitor Barbieri, que é do sindicato lá de Maringá. Ele me pediu para dizer à senhora que ele sempre usa os 4 pilares até hoje, para nortear todo o trabalho dele, né? Então, nessas falas aqui, eu devolvo para a senhora, ver se a senhora de alguma maneira contempla quem interagiu conosco no chat, porque a gente já está encerrando o tempo. Muito obrigada, professora. Com a senhora a palavra, por enquanto. Eu acho que nós estamos num tempo um pouco de angústia, né, com essa pandemia, com retrocessos que nós tivemos econômicos, também na educação, né, mas eu acho que a gente tem que ter uma visão otimista, aproveitar as oportunidades, né, eu quero deixar aqui no final uma visão otimista. Então, por exemplo, os educadores têm que ter em mente, né, que as escolas e a educação deve efetivamente promover uma educação que construa, que transforme, que faça com que aquele jovem que está dentro da escola vive um cidadão global, que seja um cidadão global no seu futuro. Esse cidadão global é um cidadão que ele consegue qualificar a sua vida, consegue qualificar o seu planeta e consegue interagir com a sua comunidade. Então, essa é a visão de educação que a Unesco, né, coloca, uma visão que construa essa cidadania global, e eu acho que vocês, com as escolas, professores, mesmo de escolas privadas, os das públicas ou privadas, independe, que está dentro do setor de educação como um todo, porque o setor de educação ele precisa do setor privado e ele precisa do setor público, e ele é um setor único que deve construir cidadãos globais, deve criar pessoas que respeitem, que tenha colaboração. Nós vimos tanto na pandemia do Covid, falta de empatia, né? Falta muitas vezes de colaboração, mas também, por outro lado, também vimos solidariedade, também vimos muitas outras coisas. Então, o importante é ter em mente isso e tentar levar isso para a nossa educação e, na medida do possível, interagir com o setor público, através desses instrumentos que nós temos já existentes, interagir com a comunidade. Acho que assim a gente consegue plantar uma sementinha para construir um mundo melhor, né? Cada um de nós tem que plantar aquela sementinha que vai crescer para alguém colher no futuro. Não seremos nós, mas alguém vai colher no futuro, né? Esse é o grande objetivo. Professora, muito obrigada. Eu vou bater palmas aqui. Eu tenho certeza que a nossa plateia inteira gostaria de estar aplaudindo a senhora. Muito obrigada. Gratidão para a senhora. Eu que agradeço. Que Deus abençoe muito a senhora. A FENEP com certeza vai procurá-la outras vezes. Sim, e a você que esteve conosco. E a você que esteve conosco, muito obrigada. Se você que está no nosso canal, se inscreve, curte e compartilhe, ok? Agora a nossa programação segue aí lá em Porto Alegre. Então, comercial. Educação é investimento. Não se faz de um dia para o outro. É uma construção movida a propósito e muito amor. Não é uma solução mágica nem milagrosa, mas um processo real de quem tem coragem de conhecer, confrontar e mudar a sua realidade. É para quem banca novas ideias, do início ao fim. Sabemos que a educação é cheia de desafios, mas quer saber? Nós bancamos cada um deles. Garantimos a saúde financeira das escolas para que elas sigam em frente com seus sonhos e não deixem nenhum aluno para trás. Vamos ampliar o acesso à educação de qualidade, uma escola de cada vez. Somos EducBank e educação é da nossa conta. O que podemos fazer pelo mundo agora? O que nós precisamos aprender hoje para nos preparar para o futuro? Tudo começa pela nossa humanidade. Nessa nova realidade, a educação socioemocional é mais importante do que nunca. Um aprendizado que vai além da prova, porque o teste real não acontece em sala de aula, acontece na vida. As competências socioemocionais dão aos alunos a capacidade de tomar decisões saudáveis, positivas e eficazes numa humanidade conectada. Se nós podemos transformar uma sala de aula, nós podemos transformar o mundo. Educa 21, inspirando mentes conectadas.
Faça como os maiores sindicatos, associações e empresas do país. Use o Assembleias Virtuais. Realizamos todos os tipos de votação, seguro e simples para quem faz e para quem vota. Com o Assembleias Virtuais, você terá economia e facilidade na realização das votações, simplicidade na comunicação com os votantes e total segurança nos processos. A nossa plataforma também oferece integração com o Zoom, flexibilidade para atender às diferentes realidades e transparência para todos os envolvidos. As votações online de CIPA estão em conformidade com a NR5. O processo é simples, rápido e seguro. Pode ser feito pelo celular, pelo tablet e computador, 100% online. Encerrada a votação, o sistema audita o resultado e encaminha os relatórios para registro da votação. Todos os dados são criptografados e anonimizados. assembleiasvirtuais.com.br. Facilidade e segurança para quem faz e para quem vota. Olá, influencers! Tudo bem com vocês? Me chamo Aline e hoje eu estou aqui para explicar tudo sobre o aplicativo da Delbon. O Delbon é um aplicativo que conecta marcas e influenciadores. A marca nos procura e diz: olá, quero fazer uma campanha. Aí nosso time colhe as informações necessárias, cria a campanha e depois oferece ela para dezenas de influenciadores que se encaixam no perfil daquela divulgação. Os influenciadores então recebem a campanha no seu aplicativo, leem as informações, veem quanto aquela marca está pagando e decidem se aceitam ou não fazer aquela campanha. Clicando em aceitar campanha, você estará apto para divulgar seguindo as informações descritas na campanha. Aí pronto, é só abrir a câmera e fazer aquilo que vocês são especialistas, gravar um combo de 3 stories. Feito isso, o influenciador já começará a receber conforme a performance das suas publicações. Aline, mas quanto que eu vou ganhar pela divulgação? Como que eu vou receber? Quais informações que eu tenho que falar? Calma, vem comigo que eu vou explicar tudinho para vocês. O influenciador irá receber pela performance das divulgações que ele fizer. Quanto mais alcance ele tiver, mais ele vai receber. O valor a ser recebido vai depender do valor do CPM. Cada campanha terá um valor diferente de CPM, conforme aquela marca estiver pagando. É bem simples. CPM significa custo por 1000 impressões. Se uma campanha estiver pagando R$100 por CPM, quer dizer que a cada grupo de 1000 impressões que a sua publicação tiver, você receberá R$100. Vou dar um exemplo para você. Se um combo tiver um total de 15.000 impressões, você receberá 15 vezes 100, dando um total de R$1.500 monetizados naquela campanha. Mas Aline, como o Delbon vai puxar o alcance da minha publicação? Quando você for gravar o combo de 3 stories, você terá que colocar 3 hashtags a cada story. Essas hashtags que puxarão as informações de alcance das publicações e conforme for o alcance ao final da campanha, você vai receber o valor. Portanto, tudo depende do valor de CPM mais a sua performance.